No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre as novidades que estão a chegar à aplicação de mensagens Telegram. Publicidades serão uma realidade, mas irá haver a possibilidade de as eliminar. Coloque o fone ao ouvido e curta a notícia de hoje, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Com todas as polémicas que têm assombrado nos últimos meses o WhatsApp, que pertence ao Facebook, por conta destas questões todas de privacidade, fuga de dados e muito mais, a plataforma que mais cresceu e que ganhou bastante com toda esta guerra foi o Telegram. Como eu sempre aprendi, quando a esmola é grande, o pobre desconfia, e por conta disso mesmo, a notícia de hoje traz duas informações. Em primeiro lugar, as publicidades no Telegram vão ser uma realidade. E em segundo, o CEO desta rede de mensagens, Pavel Durov, confirmou que estão para introduzir plano de assinatura de forma a eliminar as ditas publicidades. O foco das publicidades estará nos canais da aplicação, mas acredito eu que poderá se estender aos grupos e às mensagens privadas, ainda que Pavel tenha garantido que elas não serão de todo intrusivas e surgirão na forma de mensagens que vão ser publicadas diretamente, como qualquer outra resposta de um utilizador. Durov garante também que não irá usar dados dos utilizadores para criar perfis de apresentação de publicidade. O plano para este tipo de serviço é garantir fundos para que possam continuar a desenvolver novidades e a melhorar o serviço. Em comunicado, ele disse o seguinte, e passo a citar, abre aspas: muitos utilizadores sugeriram a introdução da capacidade de desativar anúncios oficiais nos canais do Telegram. Hoje estamos a anunciar mais duas mudanças. Ponto 1. Os utilizadores poderão desativar os anúncios oficiais. Já começamos a trabalhar neste novo recurso e esperamos lançá-lo ainda este mês. Poderá ser emitido na forma de uma assinatura de baixo custo, o que permitirá a qualquer utilizador apoiar financeiramente diretamente o desenvolvimento do Telegram e nunca ver os anúncios oficiais nos canais. Ponto 2. Os autores dos canais poderão desligar os anúncios oficiais nos seus canais para todos os utilizadores. Alguns criadores de canais também gostariam de desligar os anúncios nos seus canais para todos os utilizadores. No momento, estamos a calcular as condições económicas para esta opção. Em breve, os anunciantes poderão colocar um anúncio invisível em qualquer canal que, presumindo que haja um custo por impressão suficiente, resultará em nenhum anúncio neste canal. Como puderam ouvir nas declarações de Pavel Durov, a equipa de Telegram prevê a possibilidade de criar uma assinatura para impedir a apresentação de publicidade. Poderão surgir de outras maneiras, mas ainda não foram reveladas. Esperam-se novidades ainda no decorrer deste mês de novembro. Por fim, também poderá ser possível aos gestores dos canais terem uma forma de limitar a apresentação de publicidade nesses espaços. É algo que ainda estará a ser avaliado e que em breve será também revelado pela equipa do Telegram. E caros seguidores e ouvintes deste canal podcast, como vocês puderam ver pela notícia de hoje, tal como eu disse há pouco, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Ou seja, isto vem no seguimento daquele episódio que eu vos trouxe há uns tempos atrás sobre a criação daquelas assinaturas na aplicação do Twitter,
em que naquela altura eu falei, e é aquilo que eu continuo a achar, que tem que haver realmente maneiras de criar rentabilidade para este tipo de aplicações. Porque a verdade é esta, como eu sempre defendi e continuo a defender, e eu sei que é um tema bastante polémico, é sempre difícil termos as aplicações de forma gratuita, porque conforme eu já vos disse no passado, a verdade é esta. Por detrás da criação das aplicações estão pessoas que precisam do seu vencimento, do seu custo para produzir aquilo, precisam de pagar contas, precisam de se alimentar, precisam de viver, ou seja, são pessoas que estão a desenvolver as suas capacidades para a criação daquela aplicação. E a verdade é que se a gente virar o jogo, por exemplo, para nós próprios, também nós não gostaríamos de estarmos a criar algo em que depois não tivéssemos uma retribuição ou uma contribuição por todo aquele esforço, ou seja, para a gente desenvolver alguma coisa é preciso o nosso tempo, é preciso a nossa criatividade, é preciso todas as nossas capacidades e todos os nossos recursos para desenvolver qualquer coisa que seja na nossa vida, seja uma aplicação, seja um trabalho em específico, seja aquilo que for, ou seja, estamos a dedicar do nosso tempo para construir algo. E neste caso foi criada uma rede de mensagens que é o Telegram, que é o maior concorrente do WhatsApp, que há quem diga, e há muita gente que utiliza esta rede de mensagens e que diz que até chega a ser em muitas vezes bem melhor que o WhatsApp. Logo aí, se eles oferecem tantos recursos, se eles oferecem tantas opções, tantas coisas bacanas, é complicado realmente manter uma aplicação destas de forma gratuita. E para eles realmente continuarem a desenvolver e a oferecer às pessoas o melhor que eles têm, até para ser a melhor alternativa ao próprio WhatsApp e de forma talvez até mais segura, porque até hoje nunca houve assim grandes históricos que mostrem que o Telegram tenha vazado dados, realmente lembro de uma situação ou outra, mas nada aos pés do WhatsApp, que já esteve envolvido em diversas polémicas, até porque o WhatsApp, pertencente ao Facebook, obviamente que as chances de acontecer algo ruim são infinitamente maiores e por isso mais depressa estão suscetíveis a esta questão da fuga de dados, etc, etc. E o Telegram, de facto, é a maior concorrente e eles realmente, para desenvolverem alguma coisa, precisam realmente do seu custo e já muito realmente têm oferecido coisas mesmo bacanas, recursos mesmo bacanos que eles oferecem e de facto isto tem o seu custo, ou seja, para desenvolver algo assim tão bom e que seja melhor que até a concorrência, tem que haver um retorno dessa situação. E por isso é que realmente não foi à toa que há uns tempos atrás eu já tinha defendido esta questão, ou seja, quando temos um serviço, seja ele um serviço de streaming, seja ele uma aplicação, seja aquilo que for, tudo tem o seu custo, tudo teve o seu tempo, a sua dedicação, o seu desenvolvimento, ou seja, é complicado, ou seja, tem pessoas que estão por detrás daquilo, conforme eu vos disse há pouco, a despenderem do seu tempo, das suas capacidades, da sua inteligência, para criar algo e é complicado realmente nos dias de hoje oferecer alguma coisa assim de forma gratuita. E por isso era inevitável que este cenário acontecesse. Agora, uma coisa é a gente aplaudir estas coisas porque de facto, conforme eu vos disse, não há almoços grátis, ou seja, quando temos um bom serviço é bom a gente pagar por ele porque sentimos que também temos uma equipa que, como tem um retorno financeiro, acaba por ter uma maior dedicação àquilo, ou seja, estão a ser remunerados, estão a ser compensados por esse trabalho, por essa dedicação, por esse esforço. Logo, também sentimos que ao pagarmos por algo, temos que também ter esse retorno. E a história já nos tem mostrado que existe diversas histórias, diversas situações em que isso mesmo aconteceu, ou seja, imensas empresas, responsáveis, CEOs de empresas que muitas vezes vieram a público
perante os mídia, perante as redes sociais, perante as pessoas, bater com a mão no peito, a dizer que não fazem isto, que não fazem aquilo, que connosco vai ser assim, que nós vamos ser diferentes do que a concorrência, que nós vamos ter um serviço diferenciado, e depois no final das contas aquilo parece que passam sempre a ideia que andam sempre ali a fazer panelinha uns com os outros, porque ao fim e ao cabo o que uns fazem, os outros acabam por fazer. Lembramos-nos nós daquela situação que aconteceu quando a Apple anunciou que iria tirar o carregador das caixas. Veio logo a Samsung, a Xiaomi e tantas outras marcas a vir nas suas redes sociais a tirar partido daquela situação, a gozarem com a situação, a tirar sarro daquela situação, e ao final das contas, passados uns tempos, estavam eles a fazer exatamente a mesma situação, inclusive até a apagar esses mesmos posts nas suas redes, de forma a eliminar supostamente os vestígios que tinham deixado no passado. Ou seja, não faz sentido nenhum. Por isso, se uma empresa tiver que tomar uma decisão que ainda que seja bastante polémica e que ainda vá mexer muito com as pessoas e que isso até possa trazer de certa forma crítica, convém sempre que as pessoas ou as empresas sejam justas, sejam transparentes e digam logo desde o início para o que é que vem. E não andem aqui com estes joguinhos e muitas vezes a brincar com as pessoas. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.